Glória a Deus. Então, para os irmãos que estão nos acompanhando e que vão estar nos acompanhando pelo Facebook e por outros meios, que Deus venha estar assim abençoando vocês nessa noite. Eu quero só lembrar sobre o culto no lar da família. Você que não está podendo ir para a igreja, você que não está podendo frequentar uma igreja, ou a sua igreja, ou a nossa igreja, procura fazer um momento com Deus na sua casa, na sua família, tá? Momento de leitura, momento de louvor e adoração, se reúne a família e tem um momento com Deus, tá? Então, não perca a fé. Nós sabemos que Deus, Ele permite e está permitindo tudo que nós estamos vivendo, mas há um plano maligno por trás de tudo isso, há um projeto maligno por trás, tá? A Bíblia diz que o diabo ele veio matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida eterna, vida abundante, né? Então, muito cuidado, tá? Tire um tempo com Deus, durante o dia, né? Nós temos falado 10 minutos de manhã, 10 minutos no meio-dia, 10 minutos à noite, né? A sua devocional com Deus, a leitura da palavra. A palavra de Deus é alimento. Então, se alguém se alimenta na igreja, vindo à igreja, frequentando a igreja, ele tem sido alimentado, mas se ele deixa de vir à igreja e ele não faz isso em casa, ele está morrendo. E nós vamos até falar um pouco sobre isso hoje, sobre morte espiritual, né? Morte espiritual, é claro que a questão de alguém vir à igreja não diz que ele está vivo espiritualmente. O que diz que alguém está vivo espiritualmente é o seu relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com o Pai, é quem vai dizer se você está vivo ou não. Frequentar uma igreja apenas não diz que alguém está vivo, não prova que alguém está vivo, até porque muita gente vive de liturgia, de rotina, né? Então, só que nós não podemos viver apenas de liturgia. O que é liturgia? O culto de domingo à noite eu não posso faltar, mas passa a semana toda sem ter um momento com Deus, né? O culto de quinta-feira, o culto da família, não posso faltar, mas aí passa os outros dias sem nunca pegar na palavra de Deus, sem nunca orar, sem nunca buscar a Deus, sem ter um relacionamento com Deus. Pode ser esse tipo de pessoas que até frequentam uma igreja, mas que não tem um relacionamento com Deus. E o que eu quero te dizer nessa noite é que nós precisamos de relacionamento. Deus, Ele precisa de relacionamento. Deus, Ele quer ser o seu melhor amigo. Deus, Ele quer ser o seu irmão. Deus, Ele quer ser o seu pai, né? Deus, Ele quer ser alguém que você confie. Deus, Ele quer, estar com você todo o tempo. Que não seja só no momento do aperto, né, irmãos? Que nós não venhamos correr para Deus só no momento das dificuldades, ou servir a Deus por medo. Vou servir a Deus porque senão, né, vou consertar minha vida com Deus, né? Porque se eu morrer, se eu morrer sem Deus, eu vou para o inferno. Não é isso, Nós temos que servir a Deus por amor. A nossa vida diária, nós temos que viver nossa vida diária por amor a Deus. É por amor, porque foi por amor que Ele morreu por nós. Foi por amor que Ele se entregou por nós. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, o Evangelho de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi por amor. Não foi por obrigação. E nós também não podemos servir a Deus por obrigação. Nós precisamos servir a Deus por amor. É algo espontâneo, irmãos. É algo espontâneo.
tá? E nós estamos vivendo assim dias bíblicos, irmãos. Você pode até não ter percebido isso, mas nós estamos vivendo dias bíblicos. Nós lemos a história do povo de Deus, do povo hebreu, na Bíblia, e nós ficamos observando, aquele povo está na Bíblia, mas nós estamos também na Bíblia, nós estamos vivendo na Bíblia. Tenho ouvido algumas pessoas falarem, alguns estudiosos até, falando que nós estamos vivendo a última igreja. Nós estamos vivendo a última igreja. Porque a Apocalipse fala das 7 igrejas da Ásia. E nós estamos vivendo a última igreja. Todas as 6 igrejas já foram vividas até hoje. E nós somos a última igreja que está vivendo esse tempo. Porque é muito semelhante à última igreja, é muito semelhante a esta igreja que nós estamos vivendo, tá? Nós podemos ir lá rapidinho, no livro de Apocalipse, que nós vamos ver aqui a última igreja, Apocalipse, capítulo 4, nos fala da última igreja, irmãos. Você pode ver que capítulo 5, capítulo 4, João, ele viu o trono, ele viu a glória de Deus. Capítulo 5, ele viu o livro, selado e o cordeiro. No 6, capítulo 6 de Apocalipse, ele vê os selos. Capítulo 7, os 144 selados, Então, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14. A igreja de Laodiceia, irmãos. Alguns historiadores, estudiosos, eles dizem que nós estamos vivendo isso aqui. E eu concordo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que nem és o quê? Fria nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Olha para mim. Entenderam aqui? O morno. A igreja está vivendo o tempo do morno. Nem quente, nem frio. Pessoas mornas, pessoas desistindo de Deus, pessoas abandonando Deus facilmente por coisas tão banais, trocando Deus pelo mundo. E aí o primeiro ponto aqui, olha, você nem é quente nem é frio, você é morno. Versículo 15, ou versículo 16, assim porque és morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque dizes, sou rico e estou abastado, estou cheio, e não preciso de nada, e nem sabes que és o quê? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, roupas brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, para que vejas. Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, ser diligente e o quê? E arrepende-te. Por quê? Porque Jesus está voltando.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu concordo com esses muitos homens que falam que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, a igreja atual. Eu concordo, porque eu nunca vi um tempo de sequidão, nunca vi um tempo de tantas pessoas, de tanta morte espiritual. Eu nunca vi, em toda a minha vida de evangelho, eu nunca vi, a igreja nunca viveu um tempo como esse, sabe, irmãos? Nunca viveu. E aí vem uma pandemia para distanciar as pessoas, para deixar as pessoas confinadas em casa, algumas, né? Para causar medo, terror nas pessoas, para as pessoas ficarem confusas. Isso é uma coisa que tranca a fé das pessoas, chama-se medo. O medo, ele tranca a fé das pessoas. Então, meus queridos, assim foi nos dias de Noé, a mesma coisa nós estamos vivendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, no versículo 36. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 36, que diz: porém, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, mas unicamente o Pai. Aí ele diz, olha, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando viram o dilúvio, e o levou a todos, né? Assim será também a vinda do Filho do homem. Aqui está falando do arrebatamento da igreja. As pessoas estão intertidas, irmãos, com o dia a dia, e elas estão abandonando o Senhor, elas estão esquecendo do Senhor, elas estão se preocupando com o seu melhor pessoal, com a sua vida, com as suas necessidades, que muitas das vezes são desnecessárias, essa tal preocupação. E nós precisamos ter muito cuidado, porque o povo de Deus, o povo de Israel, eles se colocaram muitas vezes também distante do Senhor, eles também viveram muitas vezes distante do Senhor, tá? E morte espiritual é algo que pega as pessoas, sabe, desapercebidas. Como desapercebidas? As pessoas, elas têm até um nome, né? Como diz segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, o quê? Se chama pelo meu nome. Ou seja, pessoas que declaram o nome de Cristo, pessoas que andam declarando, sou servo de Deus, e que são mortas espiritualmente, e que não têm vida com Deus, são meros corpos andando por aí, mas elas não têm vida com Deus, porque, irmão, se não tem comunhão com Deus, se não tem diálogo com Deus, se o Espírito Santo não habita no mesmo, está morto espiritualmente. É simplesmente uma pessoa, né? Um ser humano vazio. Como é que é chamado ser humano vazio? Pode até estar bonito, né? Mas é chamado de
sepulcro caiado. Por que sepulcro caiado? Porque é uma estrutura bonita, né? É uma estrutura de ouro. Lembra, Mateus aqui no capítulo 24, versículo 1, Jesus estava saindo do templo, e aí os discípulos falaram: oh, que bela obra, Jesus, que bela obra, né? Esse templo, com certeza era um mega templo. E aí eles ficaram admirando, né? Admirando aquela estrutura. E aí Jesus falou assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada aí, vai cair tudo. E aconteceu 70 anos depois, Jerusalém foi tomada e aquele templo foi destruído, né? Então, não adianta estrutura, mega estrutura bonita, não adianta usar o perfume francês, ou qual seja o perfume caríssimo, e até ter um cheiro, né, ao nosso olfato, né? Que perfume! Mas Jesus está sentindo um odor. Que odor, né? Jesus não está sentindo, porque Jesus não vê como nós vemos. Jesus não sente como nós sentimos. Então você vê a pessoa bonitinha, ela tomou banho, ela está com a roupa cheirosa, usou um perfume caríssimo. E você olha para ela e você não olha para a vida espiritual dela. Você não olha para o interior dela podre. Você não olha para o vazio que está dentro dela. Se você olha para ela espiritualmente, você vai ver que ela está vazia, ela fede. Quando ela começa a falar próximo de você, você começa a sentir o fedor, o odor que está saindo dela, de dentro dela. O tipo de palavra que sai da boca dela, né? As expressões dela. Aí você começa a perceber, tem alguma coisa errada nesse sujeito ou nessa sujeita. E muitas das vezes é até alguém que diz que é servo de Deus, tá? Então está morto é chamado de morto-vivo, é chamado de morto-vivo, né? E nas cartas às igrejas da Ásia, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre aqueles que pensavam, né? Porque era para igrejas que ele falava. Deus estava falando para igrejas, né? Igreja de Filadélfia, Esmirna, né? Ele estava falando para igrejas, né? Por exemplo, a igreja de Sardes. Vamos lá? Apocalipse, vamos voltar lá? Apocalipse, capítulo 3. Nós acabamos de sair de lá, mas vamos voltar lá rapidinho. Ele estava falando, e ele chegou a falar, né, para a igreja de Sardes, capítulo 3, ele diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conhece as tuas obras, tem nome de que vives, mas estás morto. Viu aí, irmãos? Tem nome de que vive, mas está morto. Ou seja, é uma pessoa que você conhece, que tem nome, né? Mas ele está morto, ou ela está morta, a pessoa está morta. E Deus vê. Você pode até não ver, você pode até não perceber, mas Deus percebe. E aí vamos lá na segunda carta, segundo livro das Crônicas, capítulo 14, nós vemos um momento aqui do povo de Israel, segundo livro das Crônicas, capítulo 14, Jesus, segundo livro das Crônicas 14, nós vemos aqui algo muito interessante.
Por quê? Porque nos conta a história, eu quero assim, não vai dar para falar muito desse capítulo, desses dois capítulos, que é o capítulo 15 e o capítulo 14, mas eu quero te encorajar, você que está em casa, a ler esses dois capítulos, porque nos fala do rei Asa, tá? E o rei Asa chegou em um tempo terrível. O rei Asa foi levantado em um tempo terrível, um tempo de incredulidade, um tempo de abandono de Deus, um tempo que não existia lei, um tempo que não existia sacerdote, um tempo que não existia direção de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós precisamos de direção, nós precisamos ser direcionados. E quando nós perdemos a direção, nós ficamos perdidos. E o povo de Israel, nesse tempo, eles estavam sem direção. E aí vem o rei Asa, capítulo 14, segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Dormiu Abias com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E reinou quem? Asa, o seu filho, em seu lugar. E em seus dias a terra estava em paz, 10 anos. E fez Asa o que era bom e o correto aos olhos do Senhor, seu Deus. Pois tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as colunas e cortou os postes, ídolos. A Judá mandou que buscassem ao Senhor Deus de seus pais e cumprir toda a lei e os mandamentos. Ele chegou e mudou a história do povo. Ele mudou a situação que o povo estava vivendo. Tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares do incenso, e sobre ele houve paz em seu reino. Edificou as cidades fortificadas em Judá, pois em paz estava a terra, e não havia guerra contra ele, durante todos esses anos, pois Deus lhe dera repouso. E disse a Judá: edifiquemos estas cidades e a cerquemos de muralhas e torres e portas e ferrolhos. Parece que ele já sabia, Ainda está a terra diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, e deu-nos repouso ao nosso redor. Portanto, edificaram e progrediram. Tinha Asa um exército que trazia pavês e lanças de Judá. 300.000 de Benjamim traziam escudos e atiravam de arcos 280.000. Todos estes valentes do exército. E saiu contra eles Zerá, o etíope, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. E saiu Asa contra ele e ordenou a guerra no vale de Zefata, junto a Maresa. E clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Deus, ninguém há como tu para ajudar contra o poderoso e os que nenhuma força têm. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Assim feriu Deus os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E os perseguiu Asa e o povo que estava com ele, até Gerá. Caíram os etíopes,
pois não tinham eles resistência, porque foram destruídos diante de Deus e diante do seu exército. E levaram muitíssimos despojos, e feriram todas as cidades ao redor de Gerá, porque lhes sobreveio o temor da parte de Deus, e saquearam todas as cidades, pois muita presa havia nelas. E também as tendas dos pastores feriram, e levaram rebanho em quantidade, camelos, e voltaram para Jerusalém. Vocês perceberam a oração de Asa? Olha qual foi a atitude dele diante da batalha, diante daqueles... Olha, ele estava vivendo um tempo bom, um tempo maravilhoso. Mas é incrível, irmãos, como o ser humano, quando ele está vivendo o tempo bom, ele abandona Deus. Nem todos, né? Claro. Mas existe muita gente que, quando ele está vivendo um tempo maravilhoso com o Senhor, ele se acomoda. Eu tenho sempre falado sobre isso e sempre vou falar, sempre vou repetir. Por que é que nós temos que nos alimentar de manhã, meio-dia e de noite? Porque é um modelo para a nossa vida espiritual também. Nós não podemos parar de nos alimentar. Se pararmos de nos alimentar, nós perecemos, o nosso corpo perece, ele vai perecendo. Assim é a nossa vida espiritual, é a nossa vida com Deus. Então a nossa busca e a nossa atenção concernente ao nosso relacionamento com Deus precisa ser constante, para que qualquer coisa não tire a nossa atenção. Sabe, quando nós estamos focados, nada à nossa volta, no nosso lado, tira a nossa atenção, pode ser o que for, nada tira a nossa atenção, o nosso foco. Você precisa entender que servir a Deus é uma questão de vida ou morte. Vamos continuar no capítulo 15, talvez até consigamos ler, né, esses 19 versículos, porque a história é maravilhosa. Tem os lados obscuros aqui que nós vamos ver, mas esses 15 versículos são maravilhosos, essa história de Asa, do início do reinado dele e da batalha. Porque se nós estivermos ligados em Deus, irmãos, nós vamos, por mais que nós vamos perder uma batalha, tá? É porque Deus permitiu e Ele tem um propósito naquela perda. Porque nós somos ensinados a sempre ganhar, nós não aceitamos perder. Mas existem algumas batalhas que nós perdemos. Por que nós perdemos? Porque Deus, Ele quer que nós venhamos perder. Porque muitas das vezes é para nos humilhar, é para que nós venhamos descer. Por quê? Porque nós só crescemos quando nós descemos. Você só pode crescer se você diminuir. O mundo espiritual é assim. No mundo natural não é assim, mas no mundo espiritual alguém só cresce se ele diminui, né? Então, tudo isso fica como uma lição para nós. E aí o capítulo 15 diz: E sobre Azarias, filho de Obed, veio o Espírito de Deus, e saiu diante de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, Deus está convosco, enquanto estiverdes com ele. E se buscardes, o encontrareis, e se deixardes, ele vos deixará. Deus é justo, irmãos. Enquanto você dá atenção para Deus, Ele dá para você. Mas quando, pastor, mas isso mudou. As pessoas confundem muito. Eles confundem muito quando fala lei e graça. As pessoas confundem muito isso. Eles acham que o Deus da lei não é o Deus da graça. Ainda tem muita gente enganada com isso. Muita gente. Porque hoje nós estamos vivendo o tempo em que Jesus é o nosso
Como diz lá em 1 João, Jesus é o nosso advogado. Então Jesus nos defende, Jesus compra a briga por nós. Nós declaramos o nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida para Ele, nós vivemos para Ele, nós servimos a Ele. Tudo que nós fazemos, Deus em primeiro lugar, se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade de Deus. E aí Deus é o nosso advogado, como diz João. Mas alguém que não tem Deus, alguém que não está nem aí para Deus, alguém que faz o que quer, o que pensa, alguém que abandona o Senhor por qualquer coisinha aí, alguém que acha que está tudo bem, em que não precisa de Deus para sobreviver, ele vai ter a defesa de Jesus como advogado? Não, irmãos, não vai ter defesa de Jesus como advogado. Porque você precisa escolher um advogado para te defender. Advogado nenhum vai vir te defender se você não ir lá e dizer: olha, preciso te contratar, eu preciso de você. Tá? Nem a própria, quando alguém precisa de um advogado público, que é chamado advogado da Defensoria Pública, que é um advogado pago pelo Estado, que nós pagamos, e todo cidadão tem direito a esse advogado público, né? Mesmo assim tem que convocar o advogado, né? Tem que pedir a ajuda dele. É semelhante a Cristo. Você também precisa da ajuda de Cristo, você também precisa dizer para Ele que você precisa dele. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu dependo de Ti. Eu só vou ser livre dessa prisão se Tu me libertar. Eu só vou ser livre dessa cadeia se Tu me resgatar, porque Tu és o meu advogado. É a mesma coisa. No mundo espiritual é a mesma coisa do mundo físico. A mesma coisa, tem que contratar, irmãos. E há um preço. Só que Jesus já pagou o preço. Você não precisa pagar mais nada para ser liberto. Na vida comum hoje alguém precisa, como eu falei, o advogado público você não paga, né? Mas o advogado particular você paga. Jesus é o nosso advogado, mas Ele foi quem pagou por nós. Amém? Ele já pagou. Ele já pagou a dívida. Você estava condenado. Você era condenado. Nós éramos condenados. E nós devíamos. Nós tínhamos uma dívida gigante. E aí Jesus veio e pagou o preço. Ainda veio como advogado e nos defendeu. Amém? Aleluia? E aí, irmãos, o versículo 3, repetindo, segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 3. E muitos dias esteve Israel sem Deus. Olha o problema, irmãos. Sem o Deus verdadeiro, né? E sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Olha que situação, eles estavam sem Deus, sem um sacerdote e sem a lei. Não é diferente, irmãos, dos dias que nós estamos vivendo. Pessoas sem Deus, pessoas sem princípio divino, sabe? Pessoas sem lei, pessoas sem liderança. Hoje, vou falar nesse momento especificamente para pessoas que diz que não precisa de um líder. Eu não preciso de pastor, né? Eu não preciso de pastor. Deus é o meu pastor. Está aqui, ó. O povo de Israel estava sem Deus, sem um pastor, que era o sacerdote, como diz aqui, ó, capítulo 15 do segundo livro das Crônicas, versículo 3. Vou ler novamente. E muitos dias esteve Israel sem o Deus verdadeiro, sem sacerdotes que o ensinasse, e sem lei. Eram pessoas que estavam perdidas. E nós temos visto pessoas que têm coragem de dizer: eu sirvo a Deus, sou servo de Deus, mas
não preciso de pastor, não tenho um pastor. E o engraçado, né, irmãos, que não existe ovelha sem pastor, né? Se você encontrar alguma ovelha por aí, pelo meio da rua, né, ela vai ter dono. Você não pode encontrar uma ovelha por aí, né? Vai aqui na zona rural aqui, você olha e encontra uma ovelha na estrada e pega e leva para casa. Ovelha tem dono, não existe ovelha sem dono. Toda ovelha tem dono. Então, todo mundo precisa ser liderado, ensinado. Todos nós precisamos. É claro que você tem livre acesso ao coração de Deus. É claro que você tem livre acesso à revelação do Espírito Santo, porque Ele habita em você. Mas a Bíblia diz que Deus levantou os 5 ministérios na terra para direcionar o seu povo. E esses 5 ministérios é apenas para direcionar. Não é pastor sentir-se Deus, tá? Eu vou lá rapidinho na carta de Paulo aos Efésios, deixa marcado aí, né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo, para que os irmãos entendam porque que Deus deixou pastor, ou se existe, já que alguns dizem que não existe na Bíblia, né? Capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele deu uns para apóstolos, e outros como profetas, outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. 5 ministérios, isso aqui são os 5 ministérios. Deus deixou, tá? Para que esses 5 ministérios venham dar continuidade ao evangelho dele na terra. Qual é a função do apóstolo? Qual é a função do apóstolo? Fazer com que o reino seja expandido, irmãos, o evangelho avance. O profeta é trazer a mensagem profética de Deus para a terra, algo também muito específico, né? Chamado, isso aqui eu falando do chamado. Não vou falar mais sobre isso porque nós temos a mensagem, já se você for no YouTube você vai ver, nós temos a mensagem explicando o que é profeta chamado e profeta dom, né? Aquele que tem um dom de profeta e aquele que tem um chamado de profeta. Está lá no YouTube a mensagem. Evangelista é um missionário, né? É aquele missionário que sai evangelizando, mostrando Jesus. Pastores é aquele que pastoreia, é aquele que pastor local, né? É o pastor que fica ali cuidando das ovelhas, é o pastor que tem a sua igreja, vive ali quietinho, cuidando do seu rebanho. E o mestre, que são aqueles que estudam, que vivem para estudar, né? Para receber a revelação de Deus, para pesquisar, fazer pesquisa de anos e anos. Eu dei uma pincelada bem rápida, né? Então, para que quem gosta de estudar aí, principalmente a teologia, né, sabe do que eu estou falando. Então, eles são os mestres, são aqueles que ensinam, né? São os doutores, conhecidos doutores que ensinam, que recebem revelações, lê um versículo e faz pesquisas na época, né? De tempo, e traz uma explicação melhor. Então eles são os mestres, ok? Então nós precisamos de lei, irmãos, nós precisamos ser conduzidos, nós precisamos de direção. O homem sem direção, ele está perdido. E o versículo 3 deixa bem claro que o povo de Israel estava sem Deus, sem a lei, tá? Sem a lei e sem um sacerdote. Você sabe que o sacerdote naquele tempo era ele quem levava o pecado do povo para Deus. Olha que situação, irmãos. O sacerdote, ele tinha a função de pegar o pecado do povo e levar para Deus.
Hoje não, né? Hoje mudou. Hoje você já tem livre acesso a Deus. A hora que você quiser, o dia que você quiser, o momento que você quiser e onde você estiver. Você vai até Deus e leva o seu pecado. Mas naquela época não. Nessa época aqui, não. Nessa época só o sacerdote podia confessar pelos teus pecados. Através do sacrifício. Né? Que vocês, creio que muitos já sabem como é que era feito o sacrifício. Né? Com o animal, né? O animal tinha que ser o tipo que o sacerdote pedisse. Né? Se a pessoa não podia dar animais, ele dava pombinha, né? Vai procurar umas pombinhas por aí, traz que a gente faz um sacrifício. Os pobres, né? Eles sacrificavam pombas, né? Nós chamamos de rolinha aqui, né? Eu conheço como rolinhas. Então, era para os pobres. Mas aí Jesus veio e acabou com isso. Então, rico, pobre, hoje tem que ir diante de Deus e confessar. Não precisa mais de sacrifício. Não é mais pelo dinheiro que vai ter um sacrifício grande ou pequeno. Não depende mais disso. Versículo 4. E se na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e o encontrava. Irmãos, Deus está sempre à nossa disposição. Deus está sempre à nossa disposição. Todo o tempo. Já viu aquela criança que some, né? Ela some. Aí você já... vocês que têm filhos aí. Depois você só vê o grito da criança, né? Você só vê o grito. Aí chega, porque caiu, se machucou, fez alguma travessura. Aí corre para o pai, corre para a mãe. Só depois que cai. Enquanto estava tudo bem, sumiu, você não via nem a voz. Fulano, você chama, nem responde. Intertido ali. Mas se machucou, corre, mãe, pai. Né? É a mesma coisa, você nunca vai dizer, sai para lá, menino, caiu, se machucou, chega correndo ali, né? Você nunca vai dizer, sai para lá, problema seu. Pelo contrário, você bota no colo, o que foi que aconteceu, tal, com aquele cuidado, aquele carinho, com todo aquele amor, né? É isso que você faz. E Deus faz isso. Por mais que algum pai diga, problema seu, você caiu, se arrebentou, problema seu, desobedeceu, está vendo aí? Eu não falei, eu não avisei. É a mesma coisa de Deus, só que Deus não faz isso. É semelhante, mas Deus jamais, Deus está sempre de braços abertos. Ele diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, jamais Deus abandona uma pessoa. As pessoas se sentem abandonadas por causa do pecado, e o diabo bota na cabeça dele, né? Que Deus abandonou, que o povo abandonou, que todo mundo abandonou ele. Mas é o diabo que faz isso. Meu irmão, jamais Deus te abandona, jamais. Versículo 5. Naqueles tempos não havia paz para quem saía e paz para quem entrava, pois muitas perturbações haviam sobre todos os que habitavam naquelas terras. Irmãos, eles perderam isso. Eles perderam a comunhão com Deus, eles abandonaram Deus, eles esqueceram de Deus, e por isso estavam sofrendo. Versículo 6, despedaçavam-se um povo contra outro povo, e cidade contra cidade, pois Deus os conturbava, né? Quase não sai. Deus conturbava com toda a angústia. Ou seja, abandonou Deus, irmãos, vai ter angústia. Abandonou Deus, vai ter problema. Abandonou Deus, vai ter problema. Não tenha dúvida. Alguém conhece a Deus e abandona Deus?
ô meu querido, vai ser infeliz, vai ter problemas sérios, tá? E o diabo vai dizer, opa, caminho livre. Simplesmente. Por isso que é uma questão de vida ou morte servir a Deus. Por isso, vida ou morte. Servir a Deus é questão de vida ou morte. Morte espiritual. E muitas das vezes, morte física. Porque a Bíblia diz que o diabo está como se fosse um leão ao nosso redor. Tá? Ao nosso redor. Se fala derredor, né? Mas redor e derredor dá no mesmo. É a mesma coisa. Derredor e redor é a mesma coisa. Então o diabo ele está sempre esperando só um momento para atacar e destruir a sua vida, a nossa vida. É só darmos espaço para ele fazer isso. Versículo 7. Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois há recompensa para a vossa obra. Quando ouviu Asa essas palavras e a profecia de Obed, o profeta cobrou ânimo e lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, e das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar de Deus que estava diante do átrio de Deus. Reuniu a todo Judá e Benjamim, e os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, pois vinham a ele de Israel em grande número, quando viram que o Senhor, o seu Deus, era com ele. Era um homem se levantando, irmãos, para mudar a situação de um povo. Versículo 10. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Ofereceram sacrifícios a Deus naquele dia. Do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Meu Deus do céu. Versículo 12. E fizeram aliança para buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Esse Deus aqui dos seus pais é Abraão, Isaque e Jacó. Tá, irmãos? Nem sempre é o pai do mesmo, né? Versículo 13. E todo o que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morreria, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. Foi criado um decreto: quem não buscar a Deus vai morrer. Quem não servir a Deus vai morrer. Irmãos, que situação. Trazendo para os dias de hoje, eu posso dizer: se não buscar a Deus, vai morrer. Se não servir a Deus, vai morrer. É escrito, irmãos. Versículo 14. Então voltaram-se para Deus com grande voz e com o som das trombetas e com buzinas. Eles celebraram e se alegraram todos de Judá deste juramento, né? Pois com todo o seu coração eles juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e os fez Deus repousar ao redor. Também Maaca, né, a mãe de Asa, o rei, após para que não fosse mais rainha, mãe, porquanto fizera uma abominação, um abominável ídolo, né? E destruiu Asa o ídolo, e a despedaçou, e o queimou no rio Cedron. E dos altos, porém, não se desviou de Israel. Contudo,
O coração de Asa era perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas sagradas do seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, né, que era prata e ouro e os utensílios. Então houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Asa foi um rei bom. Asa foi um rei que serviu a Deus. Até a mãe dele, olha, você já não vai ser mais a rainha mãe porque você é idólatra. Tirou o direito dela de rainha. Alguém que chegou para mudar a história daquele povo. Alguém que veio para mudar a história daquele povo, a realidade daquele povo. No povo que estava abandonado. No povo que tinha esquecido de Deus, que tinha abandonado Deus. Irmãos, quando uma nação abandona o Senhor, ela sofre as consequências. Quando um povo abandona o Senhor, ela sofre as consequências. O Brasil tem se levantado, a igreja brasileira tem se levantado em favor do Brasil. A igreja brasileira, ela tem orado mais pelo Brasil, mais pela nação brasileira. Ela tem buscado mais Deus para a nação. E por mais que nós venhamos ver que as coisas no Brasil têm andado complicadas, mas Deus está no comando dessa nação, porque nós entendemos que Deus está na direção, no comando desse povo, tá? Então essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Não importa o que venha acontecer, não abandone o Senhor. Para encerrarmos, vou deixar uma leitura aqui rapidinho, que está no 2º livro de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de modo algum os engane, pois, ou por isso, não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelada o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de forma que se assente no santuário de Deus, mostrando-se como Deus. Que fala do anticristo. Então não deixa que nada tire a tua atenção e te afaste de Deus nesse tempo. Não permita que nada te afaste do Senhor. Não permita que nada tire o teu foco de Deus. Nada. Que seja você e o Senhor. Que a tua intimidade com Deus aumente nesse tempo que nós estamos vivendo. Que a tua intimidade com Deus aumente nesses dias ruins que nós estamos vivendo. Não seja morno. Não seja morno, mas seja quente. Já que nós estamos vivendo, segundo alguns historiadores, estamos vivendo a última igreja do Apocalipse. Não seja morno, mas seja quente. Decida ser vivo. Vivo é quente, morto é frio. O morto é frio. Ninguém que está morto fica quente. Todo morto é frio, mas o vivo é quente. Ok? Então Deus te abençoe poderosamente. Guarde essa palavra no teu coração como alimento.